A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos na nossa 7ª aula de Panorama Bíblico. Eu sou o pastor Christopher Lopes e nós vamos dar continuidade a este curso. Hoje vamos falar a respeito do estudo das dispensações, o estudo das eras das dispensações. E antes de eu iniciar esse estudo, eu preciso falar para você que existem pelo menos 2 maneiras para se interpretar a Bíblia como um plano geral, como um todo, no quesito plano da salvação e interpretação tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A saber, são conhecidas 2 teologias. Existe a teologia do pacto e existe a teologia da dispensação. Na teologia do pacto, ela é baseada na teoria de que Deus tem apenas um pacto com os homens e apenas um povo, representado pelos santos do Velho e do Novo Testamento, ou seja, é apenas um povo. Nessa crença, existem aqueles que defendem a teologia do pacto, e o grande problema é que as profecias elas não são interpretadas de maneira literal, elas são interpretadas de maneira simbólica, alegórica e figurada. No dispensacionalismo, por outro lado, há um sistema de interpretação literal das Escrituras, principalmente a profecia bíblica. Uma distinção clara entre Israel e a igreja neste programa de Deus. Enquanto na teologia do pacto, Israel e a igreja são o mesmo. Aonde surge uma nova doutrina dentro dessa teologia, que é chamada a teologia da substituição. Neste ensinamento, a igreja ela tomou o lugar de Israel. Ela substituiu Israel no plano de salvação, no programa e no plano das promessas de Deus. E é exatamente nisso que nós preferimos optar pela teologia da dispensação, onde há uma coerência maior para nós entendermos esse plano de Deus, como vai se desenrolando através dos séculos. Aqueles que defendem a teologia do pacto, eles acreditam que sempre existiu apenas um povo de Deus e que Israel era a igreja do Velho Testamento e a igreja é o Israel do Novo Testamento. Há algumas igrejas, inclusive, que dizem que a igreja é o Israel de Deus ou o verdadeiro Israel de Deus. Há um problema nisso aqui por conta das promessas, que são aplicadas a Israel. As promessas que são aplicadas a Israel, para esses teólogos, essas promessas são espiritualizadas para serem aplicadas à igreja do Novo Testamento. Além disso, também nessa teologia, eles não interpretam a profecia no sentido literal, ou seja, o milênio ou o reino milenial, ele é descrito de uma maneira simbólica, de uma maneira figurada, e é por isso que eles dizem que 1000 anos, na verdade, não é nem 1000, nem significa 1000, porque 1000 é apenas um número simbólico. É por isso, então, que eu tenho algumas pessoas aqui no nosso curso que às vezes me perguntam: pastor, Satanás está preso, não está preso? E aí eu tenho que responder que não. Mas por que eles perguntam? Porque já ouviram em algum lugar dizer que ele está aprisionado por conta dos 1000 anos que ele foi aprisionado, e se esses 1000 anos são simbólicos, logo ele também está aprisionado, tá? Outra coisa, a gente começa a entender dentro da Escritura Sagrada que a igreja, ela não que a igreja não é Israel, mas a igreja ela foi enxertada. Em Romanos capítulo 11, aqui na Bíblia, Paulo faz uma pergunta. Ele diz: teria Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Mas ele diz: o endurecimento veio sobre Israel, que significa um tempo onde Israel é colocado de lado por um momento, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E quem são os gentios? Os gentios são exatamente aqueles povos que não faziam parte da aliança abraâmica, da aliança davídica, o pacto da circuncisão. Então esses gentios foram enxertados, e isso fez nascer a igreja. E Paulo vai dizer mais, que no verso 25 ele diz que esse é um mistério que ficou oculto por séculos e séculos.
porque a ideia de um grupo de pessoas que não era da linhagem judaica, das tribos judaicas, fazendo parte agora do povo de Deus, era novidade. Então, Paulo pergunta, será que Deus vai desamparar Israel? Claro que não, Deus não vai desamparar Israel. No verso 26, Paulo diz assim, todo Israel será salvo. Veja que é algo futuro, né? No futuro de Sião virá o libertador e ele apartará de Jacó as suas impiedades. E temos muitos outros textos que poderíamos falar a respeito disso, mas apenas para poder deixar claro, como nós optamos pela visão dispensacionalista de estudos, para que nós possamos ter uma coerência melhor a respeito desta visão de salvação, tá certo? Mas não queremos aqui também nos denominar como senhores, donos da verdade, porque a teologia da dispensação também tem as suas dificuldades, também tem os seus problemas hermenêuticos, seus problemas interpretativos, porém eu compreendo que menos problema do que entender que Deus ele vai quebrar a aliança feita com Abraão, ou com Isaac, Jacó e todo Israel, colocando um povo no seu lugar e desprezando Israel como na visão da teologia do pacto, tá certo? Então, entrando propriamente aqui na nossa apostila, nós vamos falar um pouco a respeito do tempo. O tempo. Na teologia, nós costumamos falar muito sobre eternidade passada e eternidade futura. Para você entender o que é teologia, o que é eternidade passada, é o período que existia antes do cronos, ou tempo que é aplicado a nós. Existem duas palavras gregas para tempo. A palavra cronos, que é da onde vem cronologia, o nosso tempo, o tempo do homem, o tempo humano, o tempo que nós compreendemos. E existe a palavra kairos, que é o tempo de Deus, né? Que é um ser atemporal, ou seja, Deus está fora do tempo, Ele criou o tempo, então Ele não está preso no tempo. Por isso nós falamos eternidade passada, período que antecede ao que nós compreendemos como tempo. Eternidade futura, período que ultrapassa o que nós compreendemos como tempo, correto? Então, guarde bem essas informações. Deus vai criar a luz, Ele vai chamar a luz de dia e as trevas de noite, Ele coloca luminares no céu, Ele coloca para separar o dia, a noite, sinais para estações, dias e anos. E aqui a gente começa a perceber como Deus está fora do tempo, e esta palavra eternidade é apenas algo para nós compreendermos a nossa visão temporal. Veja, a Bíblia diz que Jesus é Pai da eternidade. Agora, teologicamente, eternidade é algo que não tem princípio e não tem fim. Mas quando a Bíblia diz que Jesus é Pai da eternidade, Ele está dizendo que Ele criou a eternidade, Ele criou o tempo, e que Ele é superior ao que nós conhecemos como tempo. A nossa mente finita, ela compreende e ela entende que tudo precisa ter um princípio e um fim, mas não é assim com Deus. Deus é autoexistente, Ele sempre existiu e nunca deixará de existir, correto? Ele é autoexistente. A partir daí, nós começamos a compreender então o que são as eras que Deus estabeleceu para o homem. Nós temos, segundo o nosso estudo dessa apostila, Gênesis no capítulo 1 do verso 1, nós iniciamos com a terra original, a terra chamada mineral. A partir do verso 2, a gente compreende também a terra se tornando um caos, tá? Do verso 3 e seguinte, nós começamos a ver a terra sendo recriada e a terra chamada terra vegetal. E isso vai perpetuando até o capítulo de número 7, quando então vai um fim desse primeiro período chamado a Era do Dilúvio, né? Aí nós temos no capítulo 10 a divisão dos continentes, a primeira grande transformação geológica e física na face da Terra. E em seguida nós temos já as primeiras palavras a respeito do milênio, em Isaías 35, Isaías 65, falando a respeito propriamente do milênio.
Nós temos em 2 Pedro, já no Novo Testamento, falando sobre o fogo eterno, tá? Que o pecado ele vai ser liberado para vir o juízo eterno. E por fim, terminamos no Apocalipse capítulo 21, onde é criado uma nova terra, um novo céu, um final, o chamado estado eterno, onde há uma eternidade do homem em comunhão com Deus, tá? Então isso são o que nós chamamos de eras, correto? Agora, quando nós falamos de dispensações, eles são períodos de tempos bem definidos na Bíblia, que terminam de forma diferente e mostram a maneira de Deus se relacionar e se revelar à raça humana ao longo da história da humanidade. É Deus agindo num plano organizado, contínuo, claro, de Gênesis a Apocalipse, programado antes da fundação do mundo, com o objetivo único de resgatar o homem e o planeta Terra. E toda vez que acaba uma época, um período, vem sempre um juízo da parte de Deus. Então nós vamos ver isso aqui, para nós podermos gravar, guardar como as coisas foram desenrolando. Só para você compreender, deixar registrado isso, a prova de que existe um começo, meio e o fim, é que em Gênesis 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas em Apocalipse 21, 1, ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, esses 2 capítulos da Bíblia descrevem sucintamente como é este novo céu e a nova terra, tá? Entre Gênesis 1 e Apocalipse 21, nós vamos ver Deus resgatando o homem através do seu plano de redenção. Pela sua onisciência, Deus já sabia que iria acontecer dessa forma, porém prosseguiu criando seres livres, como explicamos na aula passada, que não poderia intervir, como já estudamos. Deus está executando o seu plano de uma maneira perfeita, onde no final teremos uma criação perfeita, sem a possibilidade de pecar e cair novamente. Aí você pergunta, mas como isso é possível? Aí nós vamos lembrar a aula passada, onde houve a queda dos anjos, e os anjos, a terça parte dos anjos que optou seguir Satanás caiu em trevas, mas as 2/3 partes que restaram e optaram por Deus foram premiados com a condição de não poder pecar novamente. A promessa para nós, ela está descrita lá em Coríntios 15, quando ele diz que esse corpo se revestirá da incorruptibilidade. E o que é isso? É não poder se corromper. Nós seremos premiados no final de tudo com a capacidade de não pecar, ou a incapacidade de pecar, né? Incorruptível é não corrupção, é incapacidade de se corromper. Amém? Então vamos lá. Em todo o começo do período, Deus revela ao homem a sua vontade. Essa revelação ela é bem organizada, como tudo que Deus faz. Ela se manifesta em 3 áreas. Primeiro, a área do governo, como o homem deve governar a terra, os seus bens, o seu país. Segundo, área da palavra, o que o homem deve proclamar. E terceiro, a forma como ele deve adorar a Deus. Aí nós entramos, propriamente falando, na época, período ou dispensação deste plano de Deus ao homem. Vamos lá. Primeira dispensação, chamada dispensação da inocência. Essa dispensação é chamada assim, pois o homem foi criado em estado de inocência, não tinha conhecimento do bem e do mal, ele não conhecia nada. Por não ter esse conhecimento prévio, ele é considerado inocente. Veja, o homem não era justo, porque justo é quem pratica justiça. O homem não podia praticar justiça porque ele não sabia o que era injustiça. Tá? Adão teve essa oportunidade quando Deus disse: não toque naquela árvore, não coma do fruto daquela árvore. Se Adão tivesse feito isso, ele teria tornado-se justo pela sua própria ação. Mas não foi isso que aconteceu, como todos sabem, e assim ele caiu. Então, inicia com a criação do homem, termina com a sua queda e o seu julgamento, e o homem é expulso do jardim. Aí em seguida nós temos a dispensação da consciência, que essa consciência, lógico, quando o homem come do fruto, ele adquire a consciência do bem e do mal. E esse período ele vai entre a queda de Adão e Eva até o dilúvio, onde a maldade ela se multiplica,
o homem, mesmo conhecendo o bem e o mal, ele se decide pelo mal, e o juízo é exatamente o dilúvio. A passar disso, nós temos o período chamado governo humano, ou dispensação das autoridades humanas, das nações. Esse período vai do final do dilúvio até a construção da Torre de Babel, onde o homem, mais uma vez, ele resiste à orientação divina, e ao invés dele se multiplicar e ocupar a terra, ele resolve ficar apenas num lugar e se isolando ali, tentando claramente se rebelar à ordenança divina. E isso termina com um juízo, que é a confusão das línguas. Em seguida, então, nós temos aí a dispensação da promessa, ou também a dispensação patriarcal, onde foram estabelecidas as promessas. Começa com a promessa dada por Deus a Abraão, exigindo dele a fé, mas a gente vai ver ao longo dessa história como os seus filhos, a sua descendência, vai se afastando dessas promessas, e termina com um juízo chamado cativeiro. É então nesse período, após essa dispensação, que entramos na dispensação da lei, que tem o seu início com a entrega dos mandamentos no Sinai, através de Moisés. E o afastamento desta lei, a desobediência desta lei, a rebeldia a esta lei, ela vai trazer então o juízo da dispersão mundial dos judeus, conhecida por diáspora, tá? Ela termina lá no Calvário. Lá no Calvário vai terminar esta dispensação, e ela vai ter esse juízo, onde os judeus eles seriam espalhados da face da terra, ou melhor, da sua terra de origem. Entramos então no período a qual estamos, que é chamado dispensação da graça, que ele vai da morte de Cristo até o arrebatamento da igreja, o que nos leva a entender que a igreja também vai se afastar do propósito original, e o juízo será exatamente o arrebatamento e a tribulação para os remanescentes. E quando terminar isso, entramos então no último período, chamado período do milênio, ou dispensação milenial, que vai ter o seu início com a vinda de Cristo em majestade e glória, descrita em Mateus 25:31, Apocalipse 19:11, verso 16, e termina, mais uma vez, como todas as outras terminaram, com o juízo, mas desta feita, o juízo do trono branco, do grande trono branco. A partir disso, segue-se o eterno e imutável estado do novo céu e nova terra, e o juízo final, que é a destruição pelo lago do fogo dos céus e da terra. Amém? Eu tenho uma imagem mostrando mais ou menos esses períodos da dispensação, que eu vou estar disponibilizando no link para você baixar e dar uma olhada, usar como material de estudo, para que nós possamos dar continuidade a estas aulas. Peço a você, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo, curta, assine o nosso canal, tá? Ative as notificações para você ser informado quando vamos colocar um vídeo novo, e assim nós vamos ter muito êxito no nosso estudo, nas nossas aulas daqui por diante. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.